Olá, tudo bem com você, querido amigo, querida amiga da Educação Adventista, no Colégio Centenário, em outros locais também? Eu sou o pastor Vinícius e essa é a série Surpreendidos. Há dias nós já estamos refletindo, meditando junto nos últimos dias desse mundo aqui, da história desse mundo. E nós também estamos meditando nas reflexões que essa pandemia nos geraram. Hoje eu refleti muito o quanto os estádios estão vazios, fechados, abandonados, ninguém quer saber de futebol, nenhum outro tipo de esporte, e o quanto a gente viu que os hospitais são muito mais necessários do que até mesmo os estádios. Realmente, hoje seria muito mais importante estádios aqui, e com estádios a gente construiria sim, não só Olimpíadas, Copas do Mundo, mas construiria um momento muito melhor na história do nosso país para atravessarmos essa pandemia. Bom, eu me lembro da cultura do pão e circo, anos atrás, no Império Grego-Romano, mas principalmente se estabelecendo no Império Romano. A cultura do pão e circo era onde grandes ditadores, como por exemplo Nero, o imperador romano, eles faziam a população esquecer das atrocidades de condição de vida precária, péssima, na qual eles submetiam a população, e eles faziam tudo isso desaparecer e esquecer na mente curta da população, oferecendo para eles o pão, a comida gratuita, num grande espetáculo. Antigamente nos coliseus, com gladiadores, a gente tem histórias inúmeras de gladiadores, e um dos lugares mais impactantes do mundo é o Coliseu de Roma. Você sabia que Nero por 2 vezes queimou o chão de Roma inteiro? Esse mesmo homem que uma vez abriu o estômago da sua própria mãe, a barriga, as vísceras, para ver de onde ele tinha surgido, nascido. Esse mesmo homem também queimou 2 vezes o poderoso Império Romano. E em uma delas, hoje, se você for ao Coliseu, você não poderá ver o solo, porque ele cedeu, ele caiu. Mas o imperador Nero também nos deu uma grande lição. Em meios de pandemia, e nessas margens da volta de Jesus, o pão e circo se tornam tão irrelevantes perto das outras prioridades das pessoas. Mas ainda hoje, tem pessoas tentando barganhar com Deus, ou querendo ganhar em cima do proveito de outros tão humildes e ingênuos nesse cenário. Bom, Jesus não suportava isso, e eu queria te convidar a você ler comigo Mateus 21:12, onde diz: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Também, se você quiser acompanhar isso em Marcos 11, no verso 11, diz: então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta. Como já era tarde, partiu a Betânia com os 12. E Jesus purifica o templo porque ele se sentiu insatisfeito. Bom, em João 2 diz que Jesus encontrou, 2:14-17, encontrou o templo, os que vendiam bois e ovelhas e cambistas assentados e negociando. E o mestre não pôde engolir tais coisas. Sabe, essa vez Jesus teve que tirar a voadoras, na bicuda, algumas pessoas que estavam ali no templo, usando a fé como barganha, usando o sentimento de outras pessoas, a esperança de outras pessoas de que um dia viria um Messias e que reinaria em Israel. Eles estavam usando isso como algo para vender, para ser mercantilistas com a fé, o amor, o carinho das pessoas. Essa foi a única situação, talvez na Bíblia, que vemos Jesus sendo agressivo, sendo violento, porque não existe barganhas com Deus. Com Deus, ou é sim ou é não. Não existem meio termos. Com Deus, o assunto é reto, é direto, é claro. Sabe, é muito triste quando a gente vê mentalidades de pessoas que acham que deveriam estar no templo para realmente usar com um intuito mercantilista ou com um intuito próprio de aparecer, se promover a si mesmo. E é tão triste quando a gente vê que aquela mão que coloca ali nas salvas a moedinha para dar de dízimo e ofertas, se ninguém estivesse te olhando,
não seria a mesma mão que ajudaria um mendigo a se levantar. É muito triste ver pessoas que cantam lindíssimas mensagens de louvor na igreja, naquele local que Jesus ficou tão revoltado aqui na sinagoga, por estarem barganhando, por estarem promovendo, se autopromovendo lá, promovendo suas finanças pessoais, colocando seus interesses à frente de tudo. É tão difícil quando a gente vê alguém cantando lindamente, mas claramente a vida dele não é uma vida de louvor. É tão triste quando a mão que coloca na salva não é a mão que ajuda. Quando a voz que louva na igreja não é a mesma voz de uma vida inteira de louvor, porque todos te observam e sentem vontade de seguir o que você faz ou louvar o seu Deus, porque a sua vida é uma vida de louvor. É muito triste quando nós vemos uma geração que barganha com Jesus, que barganha com Deus, que está querendo oferecer como Caim as suas melhores coisas, a sua inteligência, a sua fala, a sua oratória, né? o seu se desenvolver de ministérios, com os seus diversos dons, como nós falamos nos Surpreendidos atrás. É tão triste quando a gente vê pessoas com a autossuficiência, da independência de Deus, e elas se esquecem que Jesus, quando veio a essa terra, foi a um templo uma vez, quando tinham pessoas com o mesmo espírito de autopromoção ou de atender a seus próprios interesses com aquelas ofertas, com aquele dinheiro, que ele ficou tão triste, tão revoltado que bicudou tudo aquilo. A única situação que Jesus parece estar agressivo. Sabe, que hoje a sua vida seja uma vida para abençoar pessoas. Que hoje a mesma mão que você leva lá na igreja, infelizmente ainda não estamos nos templos físicos, mas eu sei que você ainda devolve os seus dízimos, suas ofertas, ou você tem a sua adoração ao seu Deus da sua maneira. Mas que a mesma mão que entrega ofertas, que entrega dízimos, seja a mão que ajude o seu irmão que está precisando, que ajude o mendigo no semáforo, que ajude aquele que se cair diante de você. Que a música cantada lá na igreja ou na tua casa, nos teus cultos, não seja simplesmente uma música que você entoe com a sua voz, mas que você demonstre com a sua vida e que você tenha uma vida de louvor. E que não hajam barganhas com Deus, que você coloque os seus interesses abaixo do interesse divino, para que um dia você também não seja surpreendido.